Nós estamos começando o livro de Números. Terminamos Levítico na última aula que tivemos sobre o assunto, né? Semana passada nós não tivemos o nosso estudo sobre o Antigo Testamento. Então, estamos retomando o estudo sobre o panorama do Antigo Testamento. Estamos agora começando o livro de Números. Nós terminamos Levítico, vendo sobre as diferentes leis, a diferente legislação de Israel. Parece que está um pouquinho desfocado. Acho que não melhora, não. Tudo bem. Olá. Então, nós vimos a legislação em Levítico. Levítico praticamente não tinha narrativa, só tem duas pequenas narrativas. E agora nós vamos entrar para o contrário. Nós vamos ver em Números algumas leis surgirem, complementos de leis que estavam em Levítico, vão aparecer algumas coisas em Números, mas Números tem narrativa. E o mais importante, que Números tem as narrativas extremamente importantes para entender a história de Israel. Entender o que vai acontecer agora. Por quê? Chegamos no livro de Êxodo, o povo saiu do Egito, desceu até o Sinai. Lá no Sinai eles se estabeleceram, ficaram 11 meses no Sinai. E todo esse tempo Deus mandou a lei dele, Deus fez um pacto com o povo, foi isso que nós vimos em Êxodo. Deus fez a proposta, se vocês aceitarem, vocês vão ser um reino de sacerdotes, isso, aquilo, tudo. O povo aceita, é feito um pacto. No capítulo 24 de Êxodo é feito o ritual do pacto, em que até Moisés asperge o sangue sobre eles. Esse é o sangue da aliança e tudo mais. Só que não passa muito tempo, Moisés sobe e fica 40 dias lá em cima no monte, o povo peca, faz o bezerro de ouro no capítulo 32 e quebra o pacto, né? Aí então, sinal dessa quebra do pacto, Moisés quebra as tábuas da lei e aí Deus até propõe para Moisés: vou acabar com esse povinho aí, de você vou fazer uma grande nação. Moisés intercede, Deus volta atrás e Deus continua com esse povo, restabelece a aliança, eles refazem essa aliança e por fim eles montam o tabernáculo, que era o tabernáculo onde Deus ia habitar no meio do povo. Então o Êxodo termina dessa forma. E aí nós temos Levítico, que é a lei que Deus deu para Moisés, vamos supor, nos 40 dias que ele estava lá em cima. Então Levítico é o texto que vai, vamos supor, juntar então essa história, Levítico, ele é a narrativa, Levítico é a lei que foi dada ali para Moisés, mas agora, em Números, é que continua a história. Então eles estão ali aos pés do Sinai, e o que aconteceu depois? E aí Números vai contar isso. Por que Números se chama Números? Números porque o livro trata de muitos números realmente. Ele já começa com um censo, ele tem um outro censo no meio do livro. Além disso, existe a distribuição, existe uma guerra em que é distribuído os despojos pelas tribos de Israel. Vários momentos vai sendo citado a mesma coisa. É dado aos levitas, a gente vai passar aqui. Os levitas são tirados do povo de Israel como representando cada primogênito de todas as tribos. E aí são contados, até sobram. Tem mais primogênito do que levita. Então daí o pessoal compensa com um dinheiro, para compensar o número de 200 e tantos levitas que estão faltando lá. Aí, então tem muitos números nesse livro. Tá? Agora, o nome original do livro é No Deserto. Esse é o nome em hebraico. E esse nome, ele resume muito bem o que é o livro. Porque ele vai contar a história do povo, eles saem do Sinai e eles vão andar ali no deserto, perto da terra de Canaã, e era aqui em Números para eles entrarem na terra de Canaã, só que acontece algo que faz eles ficarem no deserto. Então esse é o No Deserto. E é também por causa, o começo do livro, apesar de não estar aqui,
da forma como está em português, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Na verdade, em hebraico está, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano após a saída do Egito, tal. Só, não sei porque o tradutor decidiu fazer isso, até em inglês está assim, ó. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, né, na tenda da congregação, e aí o inglês está na ordem hebraica, mais ou menos, em português que está diferente. Então, falou a Moisés no deserto. Então, o livro se chama No Deserto. Esse livro aqui, ele vai trazer pontos extremamente importantes. A gente vai, de novo, é um dos livros que a gente vai andar um pouco devagar, vamos supor, porque tem muita coisa importante para se ver. Eu ainda não fiz os gráficos dele, inclusive estou devendo de Levítico também para vocês ainda. Aqui tá, nem isso daqui tem nada a ver esse texto. Mas nós vamos ver um resumo aqui dos capítulos, para nós entendermos um pouco de Levítico. Capítulo 1. 2 anos e 1 mês depois da saída do Egito, Deus ordena o levantamento do censo do povo. 603.550 homens acima de 20 anos, mas sem contar os levitas. Então esse é o número de homens acima de 20 anos. Por quê? O censo ele é feito para levantar o exército, a potência militar de um povo. Naquela época, eles não tinham a Secretaria de Assistência Social, não tinha essas outras coisas vamos estruturar, saber o quanto de orçamento precisamos. O objetivo de censo naquela época era levantar poderio militar. E Deus ordena o levantamento desse censo e dá esse número sem contar com os levitas. Então o capítulo 1 vem falar desse censo que é levantado. Tá. Capítulo 2, ele vai mostrar a organização das tribos. Deus dá ordens quanto a como as tribos deviam se organizar. Inclusive, bom, eu tenho internet aqui, eu esqueci de mostrar, aqui tem, não está aqui nesse documento, é porque na verdade essa organização é que Deus ordenou exatamente em que lugar cada tribo deve se acampar. Ele coloca a tenda da congregação no meio, e aí ele fala assim, a tenda tinha uma direção, agora vocês me perdoem, eu não lembro quais são as direções, mas vamos supor, a porta da tenda tem que ser em direção ao leste. Tá, diante disso, a leste, a tribo tal vai ficar aqui, a tribo tal vai ficar aqui, a tribo tal vai ficar aqui. Agora, ao norte vai ficar essa. Ao sul vai ficar essa. Então Deus ordena cada tribo em cada posição. Isso você vê aí no capítulo 2. Então fala em direção tal, Deus manda organizar as tribos, né, a ordem das tribos no acampamento. E veja que interessante aqui, os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Naquela época eles já tinham estandartes e insígnias para cada tribo. Ou seja, até acho que é arqueólogo, historiador, Roland de Vaux, é um francês, ele tem um livro que se chama Instituições de Israel. Um livro muito interessante, que ele vai mostrar como funcionavam as sociedades daquela época. Ele mostra isso, até citando esse texto, as tribos, eles tinham um estandarte, tipo, tinha uma bandeira, um mastro lá com uma bandeira, e eles tinham o símbolo de cada tribo, vamos supor, eles tinham um brasão de cada tribo, alguma coisa assim. Então, eles tinham essa organização, e veja só, é feito um censo do exército, e o acampamento ele é armado de uma forma, porque o povo está começando a se organizar para uma caminhada, e se organizar com uma organização militar está sendo montada. Então Deus está começando a colocar ordem no povo. Era um bando de tribo que chegou ali no Sinai, e eles estão acampados ali. Agora Deus, depois de ter feito o pacto e aceitaram, falou assim, agora eu vou mostrar para vocês o que a gente deve fazer. Então ele coloca uma ordem, é dessa forma que vocês vão se acampar, é com essa organização que vocês vão andar. Então Deus está estabelecendo a logística de movimentação, de estabelecimento para a nova empreitada, que vai começar agora em Números. Eles vão finalmente sair do Monte Sinai e vão em direção à Terra Prometida. É esse o plano. Tá? Então você vê isso no capítulo 2 também, Deus vai explicando toda a organização, como as coisas devem acontecer. Aí,
Capítulo 3, Deus dá ordem sobre a organização dos levitas. Todos os levitas são consagrados ao Senhor no lugar de todos os primogênitos de Israel. Cada família dos levitas recebe instruções específicas sobre sua participação na organização do tabernáculo. Veja aí, dá uma olhada por cima no capítulo 3, tá? Até tem esse gráfico aqui, né? O tabernáculo, né? Eu não consigo ler aqui. Aser, Dan, Naftali, ou Naftali, Issacar, né? Judá, Zebulon. Então você tem essa organização aí. Números e ofícios dos levitas. Daí, que é o capítulo 3 que a gente está falando, Deus vai falar sobre as famílias. Então, fala assim, fala para a família tal dos levitas que eles vão fazer tal coisa, né? Essa outra família, aqui, cadê? Esses são os nomes dos filhos de Gerson, os filhos dos coatitas, e eles vai dando instruções sobre cada família, e ele vai falando, essa família vai cuidar dessa parte do tabernáculo, no transporte. Vocês vão pegar as cortinas e vão pegar isso, aquilo, e essa família de levita vai fazer essa parte, essa família de levita vai fazer essa parte. E ele vai distribuindo as funções pelos levitas, pelas famílias deles, né? E você tem ainda aqui no capítulo 4, continua, aqui os coatitas é uma família de levitas, os gersonitas, família de levitas, tá? Instruções adicionais a algumas famílias de levitas também. O capítulo 4 continua com o mesmo trabalho de organização. Então, Deus continua cuidando da logística, tá? É isso o que está acontecendo aí. Aí vem o capítulo 5, ele vem com uma lei. Ele não está relacionando nada com nada, tipo assim, de certa forma parece que vem do nada. Capítulo 5. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Até inclusive eu pulei isso daqui. Cadê o leproso? Eu esqueci de colocar aqui no resumo, tem essas diferentes leis. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Quando Deus organizou, colocou o tabernáculo, as tribos, organizou tudo, aí agora ele manda aplicar o que tinha sido colocado na lei que está lá em Levítico. A pessoa que está leprosa, ela deve ser retirada do arraial, ficar lá do lado de fora do arraial, e ela vai esperar alguns dias. Existe toda a legislação em Levítico sobre o tempo que ela tem que esperar, o que ela tem que fazer. Aí o sacerdote vai voltar, vai verificar se melhorou. E, gente, entenda o seguinte, a lepra, quando está sendo falado de lepra em Levítico, em Número no começo, não é a lepra, a hanseníase, que a gente conhece de pessoa fica leprosa e tudo mais. Lepra, nesses termos, é qualquer doença de pele. Tá? A lepra em si era uma delas. A lepra que a gente conhece da hanseníase, de perder a sensibilidade e tudo mais, era uma delas, mas tinha várias outras. E você percebe isso em Levítico, quando ele fala assim, quando aparece uma mancha assim, 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 quando faz tal coisa. Então você vê que eles entendem diferentes lepras, até eles falam de lepra na casa ou na tenda. Ou seja, algum fungo que está pegando na tenda que pode provocar doenças. Então se você está na sua tenda, ou na sua casa, depois quando vocês estiverem estabelecidos na terra, e você vê que está aparecendo uma coisa estranha e tudo mais, você vai chamar o sacerdote, que vai vir, que vai analisar e vai fazer algo para ver se aquilo ali é problemático. Se for problemático, você vai sair, a casa vai ter que ser purificada, e você vê essa mistura do religioso com a parte prática, a saúde e tudo mais, o cuidado do povo. Então, quando vem falar de lepra aqui, esse termo lepra é para várias doenças de pele que o povo tinha. Tá? O cobreiro que o pessoal fala, né? Tem diferentes termos aí, e aí o sacerdote vai dar uma olhada e ver o que deve ser feito. E se é visto que a pessoa está então com uma doença de pele, ela é retirada do arraial, ela fica do lado de fora, até que ela seja curada e volte. Ou seja, Deus já trabalhando com o povo para não haver contaminação, né?
é isso o que acontece. E aí é interessante aqui em Números, e já levanta uma discussão aí, que não só aqui, como em outros pontos de Números, está acontecendo a narrativa, aconteceu isso, aquilo, e de repente vem uma lei. E leis que, na verdade, repetem Levítico, repetem as leis de Levítico, às vezes só estendem uma coisa ou outra. Ou coisas que acontecem, por exemplo, não deve-se guardar o sábado. Mas quando uma pessoa não pode guardar o sábado porque ele está viajando, está no meio do caminho, o que ele faz? Então, quando surge uma questão, aí ele é tratado, ele está aqui em número. Então, a ideia que se dá é que essas leis surgiram porque o povo, de repente, levantou-se uma questão sobre aquela lei, sobre como ela é aplicada ou como é a punição. Você vai ver aqui em número, um cara é pego colhendo lenha no sábado. Ele fala assim, o que a gente faz com esse cara? Então, vai ser, ou seja, traz de novo a lei do sábado e como foi tratado aquele caso, que já vira lei, uma vez que foi tratado dessa forma, vai ser assim. Aí, você tem os críticos, os teólogos, vão falar assim, isso daqui mostra que Números é uma reconstrução pós-exílica, ou seja, depois do exílio da Babilônia, que refizeram o texto, e daí um sacerdote inseriu aqui essa lei para tudo mais. Daí eles ficam assim, não dá para entender o porquê o sacerdote enfiou essa lei bem no meio da narrativa, mas ele colocou essa lei aí. Ele quebra a narrativa para colocar uma coisa que ele quer e tudo, aí então você tem essa linha que talvez não seja muito certo usar esse termo, mas seria liberal, de linha liberal, que vai querer ver todo o Pentateuco como uma reconstrução pós-exílica. Que não foi Moisés que escreveu. Se ele escreveu um monte de coisa lá, fragmento, mas não importa. Importa que alguém que colocou esse texto lá depois do exílio. Agora, é engraçado que eles ficam tentando desconstruir o texto e tentar achar os autores de diferentes blocos, e só que eles não conseguem dar uma explicação clara do porquê você tem uma narrativa e de repente é quebrada com leis. Agora, que seria muito mais fácil entender que Moisés, ou quem quer que estivesse ali ajudando ele, ou seja o que for, se você não quiser colocar o nome Moisés, coloca Moshe, que é o nome original, você fica preso a um nome, mas essa figura, Moisés ali, ele poderia estar escrevendo o que está acontecendo, narrando, e ele vai contar a narrativa e o povo andou, fez isso, aquilo tudo, de repente, no meio disso, eles estão acampados, aconteceu uma questão sobre leprosos e imundos, aí ele vai recolocar a lei, vai explicar, ou vai estender, ou colocar o caso do que aconteceu ali, e ele vai continuar a narrativa. Fica muito mais lógico do que você dizer que não, tinha uma narrativa, daí veio um cara, ele reescreveu, ele achou bom colocar a lei ali no meio. Então, às vezes os teólogos eles fixam numa coisa, daí um cara lá no século XIX colocou, não, isso aqui foi reconstrução pós-exílica. E insistem nisso, e é difícil aceitar para eles, parece, que Moisés possa ter escrito dessa forma. Então, a gente tem esses problemas na teologia. E até, eu falando dessa forma, se eu der esse discurso numa universidade, num curso de teologia, eles vão dar risada. Mocinho, fica quietinho aí. Esse negócio de acreditar que Moisés possa ter escrito, você está no lugar errado, a gente está numa universidade aqui. Vai para fora que na universidade ninguém discute isso. A gente sabe que não foi Moisés que escreveu, então vai para fora. Nesse nível, principalmente na Europa, em grande parte dos Estados Unidos, de certa forma, os Estados Unidos é o único que segura, é o que mais tem uma linha conservadora. A Europa toda é de uma teologia liberal, salvo algumas exceções. Por exemplo, os europeus, eles sequer consideram teólogos americanos. Eles não consideram teólogos americanos. Porque os americanos são conservadores, são de uma visão teológica ingênua, vamos supor. Raramente você vai ver um teólogo europeu citar qualquer norte-americano. Só tem um hoje, norte-americano, que é respeitado por alguns europeus, que é Walter Brueggemann, que é de uma linha liberal. Então, você tem essas questões. Você acha que os teólogos... John Piper não é teólogo para eles. Qualquer dos pregadores, o Mark Driscoll, eles nem sabem quem é esse cara, ele não é teólogo. Quem quer que seja, não é teólogo.
Você ser um scholar, você ser um cientista da teologia, né? Mas realmente a teologia é vista como ciência, você é doutor em teologia, doutor em ministério, doutor em pregação, doutor em missões, isso só existe dentro da igreja, não é reconhecido no mundo acadêmico. Agora, doutorado em teologia bíblica, em estudo da Bíblia, é reconhecido academicamente. As pessoas, você vai na universidade, eu sou doutor em teologia bíblica, então você tem o realmente reconhecido em qualquer universidade, porque as várias universidades têm os departamentos de teologia. Harvard tem o departamento de teologia, tem doutorado em teologia, só que uma teologia totalmente liberal. A chefe do departamento de teologia, uma das chefes, é uma negra lésbica. Por quê? Eles têm que demonstrar que todo mundo é aceito. Isso é teologia cristã, né? Isso é da teologia bíblica, né? Então, é uma negra lésbica, porque ele intencionalmente negra, para não haver a questão do racismo, é intencionalmente lésbica, vamos supor, acharam a pessoa ideal, vamos supor, com essa expressão, é mulher, né? Porque antes não entrava mulher nas universidades, não dava aula, é negra porque os negros foram prejudicados por muitos anos, e é lésbica porque, principalmente ultimamente, existe um preconceito, né, com relação à opção sexual. Então é dessa forma que as coisas funcionam. Deixa de lado um pouco da teologia. Vocês têm que, às vezes, pastor, chega, a gente não está falando de números, tá? Pode dar uma segurada em mim, às vezes, nesse sentido, né? Não sei, é melhor não perguntar. Né? Então... eles vão, por exemplo, a teologia, o trabalho principal, uma das grandes partes desse trabalho acadêmico, dessa linha que a gente chama de liberal, é propor uma releitura da Bíblia. Então você tem, por exemplo, hoje a teologia feminista, que é chamada teologia feminista, que vai ver o Deus do Antigo Testamento, e a teologia do Antigo Testamento ela era opressora em relação à mulher. Então, no livro de Oséias, a mulher de Oséias é colocada como prostituta porque era um pessoal machista, a mulher é sempre colocada numa figura negativa, ela é sempre maltratada, e aí vai tentar reler isso, só que no fim fala assim, Deus usou uma coisa errada, não podia ter usado dessa forma. E aí ela não existe nenhum compromisso com a teologia cristã, ou com a fé, ou qualquer coisa nesse sentido. É uma coisa científica. Pois não, Sandro? Faz pouco tempo, faz alguns anos, mas foi. É reconhecido pelo MEC. Só que é o seguinte, por exemplo, dos nossos seminários não é reconhecido. E aí o que acontece? O Mackenzie, o que ele fez? Existe o curso de teologia no Mackenzie, como existe em outras universidades. Nós, pastores, se eu quiser o meu curso de teologia reconhecido pelo MEC, eu faço uma validação de 1 ano no Mackenzie, e aí depois de 1 ano de validação eu recebo o diploma pelo MEC de bacharel em teologia. Agora, além disso, você tem mestrados, não existe doutorado em teologia no Brasil. Ou existe? Não existe. Existe um agora que apareceu na Universidade de São Leopoldo, lá em São Leopoldo no Sul, que é uma universidade luterana. Eu acho que é o único doutorado que existe no Brasil. E o que acontece hoje, por exemplo, eu fiz o meu mestrado, se eu quiser o meu mestrado reconhecido no Brasil, eu preciso de uma universidade que dê mestrado em teologia, por exemplo, tem a Universidade Metodista, aqui perto de São Paulo. A Universidade Metodista tem mestrado, tem as PUCs, tem a PUC do Rio, ela é muito conhecida por isso, ela tem mestrado em teologia. Nós temos alguns pastores da nossa igreja que têm o título de mestre em teologia pela PUC, ou seja, pela Universidade Católica. Ou por São Leopoldo também, eu posso submeter a minha tese de mestrado para São Leopoldo, eu faço o processo, se eles aprovarem a minha tese, eles me dão um diploma de mestrado por São Leopoldo, daí para ser reconhecido pelo MEC o meu curso o meu mestrado em teologia. Então é dessa forma que acontece, mas a teologia reconhecida pelo MEC foi alguns anos atrás, um bom tempo atrás.
Vamos adiante. Falamos dos leprosos aqui imundos, o capítulo 5, e várias questões, até o 5, que faltou aqui essas questões, tem mais outras coisas. Leis da restituição, de você restituir alguém, por exemplo, você matou um parente acidentalmente, foi sem querer, né? Como restituir a família, tentar dar uma compensação por isso ter acontecido. Não uma morte intencional, é claro, um assassinato, mas algo acidental. A prova da mulher suspeita de adultério. Existe uma prova também que é feita aqui, que na verdade é assim, se o marido suspeita que a mulher tenha cometido adultério, tá? Então essa lei você vai ver aí no final do capítulo 5, se o homem suspeita que a esposa cometeu adultério, o sacerdote vai fazer uma água lá amarga, ela vai beber essa água. Se ela não passar mal, é porque ela não era adúltera. Se ela passar mal, ela vai ficar estéril e ela vai mostrar que ela vai passar mal, essa água vai fazer mal para ela, então assim, tem coisa aí. Questionável, o pessoal questionar, mas Deus dando umas provas dessa, Deus deu essas provas. É raro, praticamente um dos únicos casos de fazer prova nesse sentido, mas é o que tem aí no final do capítulo 5. Essa prova quando o marido suspeita. E o texto é muito claro. Não quando tem prova. Quando sabe que ela cometeu adultério. Sabe que cometeu adultério, tem uma punição. A questão o marido é ciumento e está com suspeita. É essa a questão que é levantada aí no final do capítulo 5. Capítulo 6, outra lei, do nazireado, ou seja, aquele voto de nazireu, uma pessoa se consagrar a Deus. Então ela não vai cortar o cabelo e não vai consumir nenhum tipo de bebida alcoólica. Quem é o famoso nazireu do Antigo Testamento? Sansão, né? Que não estava sendo muito nazireu, porque ele tomava bebida alcoólica, ele tocava em corpo de mortos, como ele tocou no corpo do leão que ele mesmo matou, não deveria, e ele vive ele fala para os pais, eu quero casar com aquela filisteia, mas filho, tem tanta mulher aqui do nosso povo, mas eu quero, é dela que eu gostei, eu quero casar com ela. Aí, né, acontece uma série de problemas. Então você vê aí essa questão, explicado esse voto de nazireu, uma pessoa querer se consagrar a Deus, viver em consagração a Deus. Existe tudo o que os pais devem fazer ou quando é criança e aquilo que a pessoa, na hora que ela decide ser nazireu, o que ela deve fazer, chegar ao sacerdote e tudo mais. Então, existe uma série de questões. Número 6, 22 a 27, é um texto muito famoso que é a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Às vezes até os pastores usam, né, essa bênção sacerdotal para falar no final do culto. É uma opção de bênção que você pode dar, mas Deus ordenou essa bênção a Arão. A bênção que ele vai dar sobre o povo é essa daqui, e é muito usada ainda hoje, essa bênção sacerdotal, tá? Posteriormente veja o Salmo 67, que é muito parecido com esse texto. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra os seus caminhos e entre todos os povos a sua salvação. Daí louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Existe uma relação do Salmo 67 com essa bênção sacerdotal. O foco é diferente, mas existe uma relação, é bem interessante. Número 7. As ofertas dos príncipes na dedicação do altar. E aqui é interessante ver o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Capítulo 7, olha o que ele está falando. Isso é no dia da dedicação do tabernáculo, lá em Êxodo. É interessante entender esse ponto, o seguinte, ó. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou, e todos os seus utensílios e tal, aí os príncipes... os cabeças da casa de seus pais, eles trouxeram ofertas, tá? Eu acho que aqui até ele vai... Aqui, ó. A referência aqui é a data de Êxodo 40:17, não aos acontecimentos desses capítulos que a gente acabou de ver. Por quê? Veja lá no começo do livro de Êxodo, do livro de Números, que ele está falando no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, ou seja, um ano e um mês depois da saída do Egito.
Agora, quando foi que aconteceu, né, essa consagração? Está falando lá, deixa eu até ver aqui, ó, Êxodo 40, 17. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês se levantou o tabernáculo. Ou seja, você vê que eles estão citando duas coisas com um mês de diferença. Exatamente um mês, ou exatamente um ano, ou seja, no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, ou seja, em 1º de janeiro, vamos supor que eles saíram do Egito dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro do ano seguinte, o tabernáculo foi levantado. Tá. Agora, Números começou falando de 1º de fevereiro. Ou seja, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Agora, ele voltou um pouco. Eu estou aqui, a gente está aqui em 1º de fevereiro. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês, que é o que ele está falando no capítulo 7. Lá no dia 1º de janeiro, os príncipes ofereceram ofertas quando Moisés levantou o altar. Estão entendendo? Então, ele começa falando, nisso daqui a gente começou a se organizar. E agora chegou no capítulo 7, ele lembra, lá em 1º de janeiro, os príncipes ofereceram ofertas quando o altar foi levantado. Então veja esse anacronismo aí, porque ele está colocando, está explicando o que aconteceu. E aí tem um texto longo dessas ofertas, tá? Então foi 89 versículos tem o capítulo 7. É longo, né? E veja de novo, as 7 lâmpadas do santuário. Vai falar mais detalhes sobre o que estava em Levítico. Capítulo 8, detalhes sobre as 7 lâmpadas do candelabro, versículos 5 a 26. Os levitas são consagrados. Então, está mostrando coisas lá do que aconteceu, explicando em mais detalhes algumas coisas. E olha que interessante aqui no capítulo 9. Passou-se um ano, está na hora de celebrar a Páscoa. Então agora eles vão celebrar a Páscoa pela primeira vez depois de sair do Egito. Ou seja, celebraram a primeira, a original do Egito, e agora vão celebrar a primeira vez como povo. Aqui no capítulo 9 é descrito isso, tá? A celebração da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa no seu tempo. Então, de novo, já está falando de uma coisa, vamos supor, começou o ano, em 1º de janeiro, Deus falou assim, celebra. Ele vai falar lá, né, no dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, o seu tempo celebrareis. Ou seja, no meio do mês, né, no final do dia 14, vocês vão começar a celebrar a Páscoa, e aí Deus manda, está na hora de lembrar o que aconteceu lá no Egito, como vocês vão fazer todos os anos. Então você tem aí no capítulo 9, a celebração da Páscoa. E aí, aquilo que eu falei para vocês, vai surgir uma questão, tá, vamos celebrar a Páscoa. Aí tem o versículo 6. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, e tudo mais, né? Por que vamos ser privados de apresentar a nossa oferta ao Senhor? Aí Moisés fala, espera um pouquinho que a gente vai consultar o Senhor. E aí é colocado então uma lei, né? E ele fala, quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Então, mesmo que ele esteja longe, em jornada longe daqui do povo de Israel, ele vai celebrar onde ele está a Páscoa. E outra coisa, aqui está falando, no caso de tocar em morto, você ainda pode celebrar a Páscoa. Não está liberando qualquer imundo celebrar a Páscoa. Nesse caso, né, não está dando coisas extremamente específicas. E daí ele vai falando então da Páscoa, da celebração. E ele dá alguns outros detalhes, né? Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa, segundo o estatuto, né? Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. Então, porque é estrangeiro não vai fazer diferente.
quer participar, vai fazer tudo igualzinho todo mundo. Tá? Então, a nuvem sobre o tabernáculo, ó, Êxodo 40, 34 e 38, porque está repetindo o que foi falado lá sobre cobrir o tabernáculo, ser coberto pela nuvem. Né? Tá, e depois no 10, mais uma preparação da logística do povo é apresentada. Pois não, dona Ema? Então, no caso de estar imundo, ele não precisava ficar afastado, fazer aquele cerimonial para deixar de ser imundo, ele podia celebrar. Ele podia, mas só no caso da pessoa ter tocado num morto. Se tocar num corpo de uma pessoa morta, você se torna imundo. Aí você tem que se afastar e fazer toda a purificação. Deus está abrindo essa exceção. No caso, se a sua imundícia é só o caso de ter tocado num morto, você está liberado para celebrar a Páscoa. Então, foi a exceção que foi dada. Agora, como eu estava falando, continuando a logística, Deus manda fazer 2 trombetas de prata para organizar o povo. Quando tocar a trombeta, todo mundo vai se organizar, todo mundo vai se juntar, a trombeta vai ser usada para congregar o povo e para chamar para a guerra. Então tem as utilidades. Então, esses utensílios são criados agora, de novo, continuando a preparação, a logística para sair do Sinai e ir em direção à Terra Prometida. Aí, ó, capítulo 10, de 1 a 10, 2 trombetas. E agora, os versículos, finalmente, versículo 11 a 13, o povo finalmente sai do Monte Sinai. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Então, se nós fôssemos seguir a nossa historinha, que o povo de Israel saiu do Egito no dia 1º de janeiro de 2013, 1º de janeiro de 2014, o tabernáculo foi estabelecido, Deus habitou entre eles. 1º de fevereiro foi quando começou a narrativa de levantar o censo e fazer tudo isso. E aí, no dia 20 de fevereiro, a nuvem se levantou do tabernáculo, eles falaram, está na hora de ir. Então, é isso que está acontecendo. Se ergueu e os filhos de Israel se puseram em marcha, do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha segundo o mandado do Senhor por Moisés. Aí, ó, vai começar. Primeiro saiu o estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas e tal, e vai começar uma descrição, tá certo? Das tribos. E aí a gente vai falar aqui depois do Obabe. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Deixa eu ver se tem um mapa melhor aqui. Aqui é o que a gente vai chegar daqui a pouco. Bom, eu não achei um mapa que dê detalhes daqui do que está acontecendo. Deixa eu ver se eu acho melhor aqui. Vou pegar esse. Só mostrar uma coisa para vocês. Eu não estou achando aqui o mapa que tem o nome de uma... Tá. Seguinte. Dá para ver mais ou menos, né? Eles saíram do Egito, vieram aqui para o Monte Sinai. O deserto de Parã, inclusive eu achei interessante que nessa glow aqui e depois num outro mapa que eu vi numa Bíblia, eu acho que existe tem o deserto de Zin que é citado, que alguns colocam aqui, e numa Bíblia eu achei ele aqui. Mas o que importa pra gente, inclusive que está meio apagado porque não é o foco, mas Parã está aqui. Esse aqui que é o deserto de Parã. E o que acontece? O povo sai do Sinai e eles vão fazer esse caminho aqui, ó. E a gente sabe que eles vão fazer esse caminho porque quando tiver a sedição de Miriam, ela fez isso numa cidade que fica aqui. Tá? É citada a cidade e a cidade é localizada nesse ponto. Então eles saíram do Sinai e vieram por aqui. Tem uma outra cidade com um nome gigantesco e esquisito, que é o que é comum no Antigo Testamento, né? Que fica por aqui. Só que eles vão para cá e Cades Barneia, que é o ponto de referência para o
para a questão da conquista da terra. Eles vão acampar lá em Cades Barneia. A gente ainda não chegou lá, mas eles vão fazer esse caminho aqui. E esse é o deserto de Parã, é isso que está acontecendo. Então eles começam essa caminhada. Tá bom. Aí, só uma curiosidade até. Quando eles são para partir, disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Então Moisés está conversando com quem aqui? Com o cunhado dele. Exatamente. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixe, porque tu sabes que devemos acampar no deserto e nos servirás de guia. Aqui fala: nos servirás de olho. Aí você pode falar assim: mas não é Deus que guia o povo, porque eles precisam de um guia. Aqui está mostrando que esse é um cara que conhece muito bem o deserto, talvez conheça os perigos, talvez conheça alguns caminhos que possa ser feito. Moisés está pedindo ajuda dele. Então, talvez a gente possa ver que Deus guia o povo e direciona, mas talvez fala: desvia para cá, vem para cá. Ele pode mostrar o caminho, mas às vezes os detalhes eles talvez precisem de alguém experiente. É engraçado o seguinte: o texto termina não falando se ele foi ou se não foi, tá? Mas tem uma outra questão, tem um outro texto. Vejam lá, cadê uma aqui? Olha só, abram lá em Juízes 4:11. Alguém leia Juízes 4:11, por favor? Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zanim. Isso. Obabe é chamado do que aí? Sogro de Moisés. E aí que existe uma questão, o pessoal fala, deve ter tido algum erro em algum dos textos, porque o Obabe era para ser o cunhado de Moisés e não o sogro. Além disso, o sogro de Moisés é chamado de Reuel. E ele tem um outro nome também, que é Jetro. Certo? E no livro de Êxodo, o sogro de Moisés se chama Jetro. Aqui em Números ele se chama Reuel. E em Juízes ele está sendo chamado de Obabe. Ou seja, deve ter tido algum erro aí nos textos, que provavelmente Obabe devia ser o cunhado de Moisés e alguém leu talvez o texto de Êxodo, de Números, e confundiu, não entendeu o que estava falando. Não estou falando do Reuel, porque o Reuel é citado. Não estou falando dele, estou falando do... não é o Obabe não é sogro de Moisés. O Obabe é cunhado, né? Vamos supor, o que poderia ter acontecido muito facilmente, o copista. Disse Moisés a Obabe, sogro de Moisés. Tá? E daí ele deve ter feito isso lá em Juízes, isso pode ter acontecido. O que importa é que você vê lá em Juízes que tem os filhos de Obabe. Então parece que o Obabe foi com o povo de Israel, porque os filhos dele estão lá em Israel. Estão lá na época dos juízes, os descendentes de Obabe. Então, muito provavelmente o Obabe acabou aceitando a proposta de Moisés. Tá certo? Vamos adiante, que temos muita coisa a ver ainda. Capítulo 11. Aí eles estão no caminho para o Sinai, e o povo volta a murmurar e lembrar das delícias do Egito. Fogo consome parte do povo. O povo nem anda muito, já começa a mostrar quem são eles. Aí o povo começa a falar, tinha cebola, tinha melancia, tinha isso, tinha aquilo, né? A receita, né? Saiba o que o povo comia naquela época no Egito. Comíamos de graça, hein? Comíamos de graça. Comíamos de graça. Quando você está revoltado ou quando você está com o coração amargo, você começa a falar um monte de abobrinha. É por isso que Asaf fala no Salmo 73, né? Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um irracional à tua presença. Então quando você está com o coração amargo aqui, você fala essas besteiras.
a gente comia de graça. Agora a coisa é boa. Agora o Egito é legal. Né? É por aí, né? Eles davam assistência pra gente, eles eram gente boa, né? Dos pepinos, dos melões, ó, perdoe, eu falei uma heresia, era melão e não melancia, foi um erro teológico, né? Dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, tá vendo? A minha esposa não sentiria saudade do Egito, porque ela não gosta de alho nem de cebola, tá vendo? A vantagem, né? Só o melão sobrou. Então você vê que o povo, né? Agora, porém, segue-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Só tem esse pão aí que aparece, esse negocinho aí para a gente comer. Então, o povo, né? E você vê de novo uma descrição do maná, tentando explicar ele, igualzinho que já tinha sido explicado lá no Êxodo. Por que ele está explicando de novo? Porque, de novo, que eu falei para vocês, ele não tinha a Bíblia na mão igual você tem. Ele falou assim, não, porque nem vou copiar, porque já está lá em Êxodo, todo mundo já vai ter os livros tudo junto, eu não preciso explicar o que é o maná. Situação diferente. O cara não está lá, tá digitando lá no Word, depois vai imprimir e mandar cópia para todo mundo. Então ele está numa situação específica, o livro só existe esse daqui, não tem um monte de cópia, então por isso as coisas se repetem muitas vezes, porque são objetivos diferentes até. E aí, então o povo reclama e Moisés acha pesado o seu cargo. Só que eles reclamam, gente, e aí fogo consome o povo, tá? Ó. O povo clamou a Moisés, e orando esse ao povo, o fogo se apagou. Porque o povo começou a reclamar, Deus mandou fogo e matou um bando. Tá? E daí aqui ele começa a explicar o que eles estavam reclamando. Aí Moisés acha o seu cargo pesado. Moisés, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. De novo, é interessante essa relação de Deus com Moisés e essa questão como aparenta. Deus está irado e é o Moisés que vai lá e... Deus, não fica com muita raiva deles não, vamos lá. Então Moisés ele é apresentado com essa visão, né? Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi-o porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometesse aos teus pais? Da onde eu teria carne para dar para todo esse povo? Então Moisés começa a reclamar, Deus, eu não aguento isso, não dá. O povo está querendo carne, o povo está lá reclamando. E aí olha o Moisés no final, versículo 15, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então Moisés chegou no esgotamento dele. Não aguento mais. Estresse. Ele está estressado. Moisés está estressado, né? Deus deve ter falado, vai pescar? Não, ele não falou, não tem. Moisés, mas estou no deserto, Deus, né? Não dá. Então, Moisés fazer greve, está na moda, né? Se Moisés estivesse hoje aqui, ele ia fazer uma greve, bloquear as ruas e tudo mais. Está estressado, entendeu? Ele acha que é isso que vai resolver o problema. Aí, Deus fala, tá bom, Moisés, estou vendo que você está aí, não está aguentando mais, está no limite, né? Deus era o dono da corporação e estava colocando, né, vamos ver quando é que o meu gerente vai espanar, falar, não aguento mais. Então, que é isso, Deus não é esse capitalista, hein, por favor, coloque isso na seção heresias do pastor Nielsen, né, não vai colocar como texto bíblico não. Deus sabia o que estava fazendo e talvez Moisés não sabia lidar com tudo isso e agora, talvez não, né? Com certeza Moisés não sabia lidar com tudo isso, a carga era pesada, mas Moisés faz a coisa certa, ele vai reclamar para Deus, ele vai conversar com Deus, Deus, eu não estou aguentando mais. Talvez ele seja muito emotivo de falar, me mata, mas Deus entende, fala assim, bom, eu estou vendo que o cara está estressado, eu sei que ele está falando isso, mas ele não sabe, está nervoso, vamos lá, né? E Deus propõe para ele, então faz o seguinte, Moisés, escolhe 70 anciãos e eu vou capacitar eles. Uma coisa interessante aqui é o seguinte,
Versículo 17. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E é isso que Deus faz. Deus fala, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e distribuir para os 70. É interessante isso, porque Deus falou assim, olha, é o seguinte, assim como eu te capacitei com o meu Espírito, eu vou dar do meu Espírito para eles também. E até tipo assim, será que Deus é meio mão de vaca, assim, eu não vou dar, né, do meu Espírito? Por que eu vou tirar de Moisés e vou dar para eles? Porque Deus, não, dá a mesma porção, tudo. Porque Deus falou assim, eu não te dei menos do que você precisava. Eu te dei exatamente o quanto você precisava para conduzir esse povo. Agora está muito pesado para você, então eu vou dar parte do que eu dei para você para distribuir para 70. Mas eu não estava sobrando, eu não fico esnobando, e eu não te dei menos do que você precisava para cumprir o seu cargo. Eu te dei o que você precisava. Então se você quer dividir a carga com 70, eu te dou, vou tirar parte da capacitação sua para dar para os 70, porque eu não te dei menos do que você precisava. Né? Então é interessante perceber a forma como Deus está tratando essa questão. Né? Pois não, Sandro? Criou uma hierarquia, exatamente. Né? Então, o que acontece? Esses 70, eles vão tratando as questões, e no fim até assim, o mais complicado que chega para Moisés, vamos supor. E ele criou uma hierarquia, uma organização, para que possa cuidar de um povo desse tamanho. Então você vê que no caminho das coisas, o povo começa a tomar forma. Começa a tomar forma de organização. Também não é mais um bando de tribo caminhando com um chefão lá. Agora eu tenho uma organização melhor. Por quê? E quem sabe talvez o chefão espanou porque ele não tinha aberto mão do poder dele antes. Centralizador. Será que ele era centralizador? Inclusive essa questão do livro de Números que entra, porque agora os irmãos dele vão questionar, falam assim, por que só o Moisés? Deus fala só com Moisés, Deus fala com a gente também. E vão questionar isso daí, só que daí Deus chega com eles. E outros também vão reclamar de Moisés, vão reclamar da liderança dele, né? Né? É interessante, é muito, é uma história interessante para você trabalhar nessa parte de administração, né? Aí, até Moisés, Deus fala assim, pois não, dona Emma? Hoje, Deus não precisaria fazer isso, porque o Espírito Santo é dado a todos, né? Lá é uma questão diferente. Lá, acho que eu falei aqui na classe sobre essa questão, que, por exemplo, já tocou a campainha, né? A gente tem que terminar a aula. Então nem vou seguir aqui. Até acho que é importante falar esse ponto que a dona Emma falou. Eu não sei se eu falei aqui para vocês na classe isso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado para capacitar as pessoas. Tinham, né, profeta, rei e sacerdote. Principalmente para ser, né, rei e profeta, você tinha a pessoa sendo ungida, sendo apontada, mas muitos profetas eram apontados na questão de unção, mas principalmente o rei ou o líder. E você vai ver em todo o Antigo Testamento que é o Espírito sobre a pessoa, porque o Espírito ficava sobre a pessoa para capacitá-la para uma função. É diferente do Espírito Santo em nós, que transforma as nossas vidas. É por isso que Jesus vai falar com relação a João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, ninguém apareceu, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por quê? Porque ele foi o último profeta e o profeta que preparou o caminho para vir o Messias. Por isso ele é considerado o maior dos profetas nesse sentido. Ninguém veio maior do que ele. Só que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Porque até João Batista,
ele ainda tinha o Espírito sobre ele ainda não era nova criatura, porque Cristo ainda não tinha morrido e ressuscitado, o Espírito não tinha vindo. Então o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, porque o menor no reino dos céus já é nova criatura, e João Batista nunca pôde ser nova criatura. Então é mostrando, essa é o momento da antiga aliança, a entrada da nova aliança, e até a antiga aliança não havia nova criatura, não existia nascer de novo, porque o Messias ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então aquele que agora está na nova aliança e morre e ressuscita, ele é maior do que João Batista, porque João Batista é um nascido de mulher, ele ainda não é um nascido do Espírito. Então é essa a questão, por isso que o Espírito é distribuído, porque é a capacitação para cumprir a função apenas. E Deus está falando, eu estou distribuindo porque eu te dei a capacitação suficiente e necessária. Você não está aguentando o cargo, eu vou distribuir porque é essa quantidade que vocês precisam para conduzir o povo. Tá certo? Então é bem interessante. Só para finalizar a nossa aula, esse capítulo 11 vai terminar porque o povo reclamou que não tinha o que comer. E é até interessante, depois você pode ler, Deus fala assim, está no texto, pode ver. Vai sair carne pelo nariz deles. De tanto que eles vão ter carne para comer. Eles vão comer carne por 1 mês. Deus fala. Tipo, vai sair pelo nariz. Tipo, devia ter pena de codorna sair pelo nariz do povo, de tanta carne que eles estavam comendo. Entendeu? Então, e Deus fala para Moisés, eu vou fazer isso. E Moisés estava meio assim, que é isso? Como é que eu vou dar carne para esse povo? Deus falou, eu vou fazer isso, você vai ver. E por 1 mês eles comem carne. Carne, para Deus mostrar. Só que mesmo assim, Deus mata um monte de gente. Os reclamões, os murmuradores. E Deus mostrando o poder dele. Nós vamos encerrar por aqui. Continuamos na próxima aula, o livro de Números. A gente vai chegar nos pontos cruciais da história de Israel. Que vai ser, depois eles vão ficar a peregrinação no deserto. Está chegando lá. Tá? Os espias indo para a terra. Raabe, tudo. Está chegando aqui em Números. Tá? Vamos nos colocar em pé?